Quantas vezes já guardamos no coração aquela dor que parece não querer partir, aquela mágoa silenciosa que, sem perceber, vamos alimentando dia após dia. Essa dor se transforma em um peso, em algo que endurece nossa alma e nos faz reviver repetidamente o que nos feriu. É como carregar um fardo invisível que nos cansa e nos impede de sentir a leveza da vida. O que muitos talvez não saibam é que, ao libertar-se da mágoa, estamos oferecendo a nós mesmos o presente da paz. Mas como fazer isso quando a ferida parece tão profunda? Jesus, ao longo de sua vida e em cada um de seus ensinamentos, nos convida a olhar para o perdão como um caminho de cura. Ele sabia das dores humanas, conhecia a fragilidade e as decepções que nos assombram, mas também conhecia o poder transformador de um coração que escolhe perdoar. O perdão que Jesus nos ensina não é fácil nem imediato, mas é real e possível. Ele não nos chama para uma missão impossível, mas para um ato de amor que, primeiro, nos liberta por dentro. O que ele quer nos mostrar é que o perdão é um presente para a nossa alma. Imagine o que seria viver sem o peso da mágoa. Pense em quantos dias e noites nossa paz é roubada por lembranças de algo que já passou, mas que continua a nos ferir. Jesus nos ensina que o perdão é um antídoto para essa dor. Ele nos convida a vencer o orgulho, a abrir o coração e a nos libertar de uma prisão invisível. No entanto, o perdão que ele prega não se resume a palavras, mas exige coragem e uma entrega sincera. Ele nos mostra que o perdão é mais do que perdoar o outro. É também encontrar a paz dentro de nós. Muitos se perguntam se o perdão é uma forma de aceitar a injustiça, de fingir que nada aconteceu. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro perdão não é esquecimento, e sim transformação. É permitir que o amor de Deus limpe as feridas que não conseguimos curar sozinhos. Ele nos chama a deixar para trás o que não podemos mudar e nos abrir para um novo começo. Essa é a promessa do perdão, um novo caminho onde a paz substitui a dor e onde a mágoa se dissolve diante da graça divina. E agora, meus amigos, eu os pergunto: quais são as mágoas que ainda nos seguram? Será que vale a pena seguir carregando esse peso? A verdade é que não há respostas prontas, mas há um convite. Jesus nos oferece o seu próprio exemplo, de um amor que perdoa, de um amor que liberta. É um convite para abrir o coração e viver com mais leveza, para que possamos, enfim, descobrir que perdoar é um ato de amor, e muitas vezes de amor próprio. Quando Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, perguntou quantas vezes deveria perdoar, provavelmente esperava uma resposta prática, algo que limitasse o esforço ou trouxesse uma regra mais fácil de cumprir. Afinal, como todos nós, Pedro queria saber até onde era justo ir para perdoar quem o machucava. E talvez, assim como Pedro, muitos de nós pensemos em um número máximo, em um limite seguro, para não nos machucarmos mais. Mas a resposta de Jesus foi bem diferente. Ele respondeu com 70 vezes 7. Essa resposta não foi uma questão de matemática. Jesus não estava propondo uma conta exata de quantas vezes deveríamos perdoar, mas estava nos ensinando que o perdão deve ser infinito. 70 vezes 7 é a forma simbólica de dizer: perdoe sempre, quantas vezes for preciso. A lição aqui é clara. O perdão, segundo Jesus, não tem limites. E isso nos leva a uma pergunta que desafia nosso entendimento humano. Como perdoar tantas vezes, especialmente quando estamos feridos ou cansados de tentar?
O que Jesus nos mostra é que perdoar continuamente não é algo que fazemos apenas pelo outro, mas, acima de tudo, por nós mesmos. Ao perdoar, estamos nos libertando da necessidade de relembrar a dor, de reviver o sofrimento. É como se a cada perdão dessemos um passo para longe do que nos fere e, ao mesmo tempo, mais perto de Deus. Esse ensinamento de 70 vezes 7 nos chama para uma prática constante, quase como um exercício de fortalecimento do coração. E ao fazer isso, vamos descobrindo que o perdão é uma força que nos transforma, nos molda e nos aproxima da paz verdadeira. É claro que isso não é fácil. Perdoar muitas vezes parece um desafio quase impossível, especialmente quando as feridas são profundas. Mas Jesus não nos chama para algo inatingível. Ele nos oferece uma prática de amor que, apesar de exigir coragem, é também cheia de graça e esperança. É como se ele dissesse: eu sei que é difícil, mas o que espera por você do outro lado desse perdão é algo muito maior do que a mágoa. Com seu exemplo e palavras, Jesus nos lembra que o perdão é o caminho que nos aproxima de quem somos verdadeiramente. E assim, a cada perdão que concedemos, é como se nosso coração se tornasse um pouco mais leve, um pouco mais forte. Não se trata de ignorar o que nos machucou, mas de escolher não carregar o peso da dor. Essa é a beleza do ensinamento de Jesus. Ele nos convida a viver livres, a não guardar ressentimentos, a nos libertar daquilo que prende nossa alma. Será que estamos dispostos a aceitar essa liberdade? Imagine a cena. Jesus está na cruz, exausto e ferido, abandonado por muitos daqueles que antes o seguiam. À sua frente estão as pessoas que o insultaram, aqueles que o traíram, os soldados que o feriram, e uma multidão que em algum momento trocou o louvor pelo ódio. Em meio a essa dor profunda e injustiça, ele levanta os olhos para o céu e pronuncia palavras que ecoam até hoje. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essas palavras são o auge do amor incondicional e do perdão que Jesus nos ensinou. Nesse instante, Jesus nos mostra o significado de um perdão que vai além do que é humano. Ele não espera um pedido de desculpas, não exige arrependimento ou mudança de atitude de quem o ofende. Ao contrário, Jesus pede ao Pai que perdoe aqueles que o machucam mesmo sem compreender a extensão do que estão fazendo. Esse momento na cruz nos ensina que o perdão é um ato de libertação do próprio coração. Jesus poderia ter escolhido o ressentimento, a mágoa ou o desejo de justiça, mas ele escolheu o amor e o perdão, mostrando que essa é a verdadeira força de quem vive em comunhão com Deus. Esse exemplo de Jesus na cruz coloca uma questão difícil para todos nós. Será que somos capazes de perdoar quem nos machucou sem esperar algo em troca? Muitas vezes, esperamos que o outro se arrependa, reconheça o erro ou mude de comportamento antes de darmos o perdão. Mas Jesus nos mostra um perdão que vai além, que é gratuito e que não depende do outro para acontecer. É um perdão que nos cura, independentemente das escolhas de quem nos feriu. Quando Jesus perdoa na cruz, ele nos ensina que o perdão é uma escolha de liberdade. Ele nos convida a abrir mão das correntes da mágoa e a não permitir que a atitude de outra pessoa controle nossas emoções ou nossa fé. Ele nos ensina que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos escolher a liberdade, a leveza e a conexão com o amor de Deus. E você, já pensou em quantas vezes permitimos que a mágoa dite nosso rumo, que as atitudes dos outros pesem em nosso coração?
Talvez seja a hora de seguir esse exemplo de Jesus, de olhar para quem nos magoou e escolher perdoar, não por eles, mas para que nós possamos viver em paz. O perdão é muitas vezes mal compreendido. Pensamos que perdoar é o mesmo que esquecer ou fingir que nada aconteceu, mas a verdade é que o perdão não exige que apaguemos a lembrança do que nos feriu. Jesus não nos pede que ignoremos nossa dor, nem que finjamos que fomos ilesos pelos golpes que a vida nos deu. O que ele nos oferece é uma nova forma de lidar com a mágoa. Perdoar é liberar o coração desse peso, é permitir que Deus transforme as feridas em aprendizado. Não pense que estamos minimizando o que aconteceu, nem justificando o que nos machucou. Estamos, sim, escolhendo nos libertar de carregar um fardo que não precisa mais estar conosco. Jesus entende a nossa dor e sabe que algumas mágoas deixam marcas profundas. Ele não nos pede para sermos insensíveis, mas nos ensina que o perdão é um processo que libera o coração, que deixa para trás o que não serve mais e abre espaço para uma paz que só Deus pode trazer. É claro que essa libertação não acontece de um dia para o outro. Em muitas situações, perdoar é um caminho que se percorre um passo de cada vez. A mágoa pode insistir em ficar, e é nesse ponto que o ensinamento de Jesus se torna tão precioso. Ele nos lembra de perdoar 70 vezes 7. Isso significa que todas as vezes em que o ressentimento reaparecer, somos convidados a escolher, mais uma vez, o perdão. Cada vez que decidimos perdoar, estamos reafirmando nosso desejo de paz, de liberdade, de viver sem as amarras do passado. Existem algumas práticas que podem nos ajudar a cultivar essa decisão de perdoar diariamente. A oração é uma delas, pois nos permite entregar nossas dores a Deus e pedir sua ajuda para não sermos dominados pela mágoa. A gratidão também pode ser uma aliada, pois, ao lembrarmos das bênçãos em nossas vidas, percebemos que temos muito mais a ganhar ao deixar ir embora o que nos machuca. E, acima de tudo, precisamos lembrar que o perdão é um presente que damos a nós mesmos, um ato de cuidado com nossa alma e nosso bem-estar. Por fim, o perdão é um ato de confiança em Deus. É dizer a Ele: eu escolho não carregar esse peso, confio que o Senhor cuidará de mim e de minha paz. O perdão nos oferece uma liberdade que nos permite viver de forma mais plena, de coração aberto. Afinal, viver preso a mágoas é como carregar uma mala cheia de pedras. Quanto mais a seguramos, mais cansados e sobrecarregados ficamos. Mas ao escolher perdoar, estamos escolhendo viver de uma forma mais leve, livre e verdadeira. Entre as parábolas mais tocantes que Jesus contou está a do filho pródigo, uma história que fala de perdão, amor e retorno. Nessa parábola, um jovem decide deixar a casa do pai e seguir o próprio caminho, buscando uma vida de prazeres e afastando-se de tudo o que conhecia. Mas, quando tudo dá errado e ele perde tudo, sente o peso das consequências e decide voltar. Em seu coração, há a dúvida, a vergonha e o medo de não ser aceito. No entanto, ao retornar, seu pai o vê de longe, corre ao seu encontro e o abraça com ternura, sem pedir explicações, sem lembrá-lo dos erros. Essa imagem do pai que perdoa o filho que o abandonou é uma das representações mais puras do amor e do perdão de Deus por cada um de nós. Não importa o quão longe tenhamos ido ou o quão quebrados nos sentimos, Deus sempre nos espera de braços abertos, pronto para nos acolher. A parábola do filho pródigo nos ensina que o perdão de Deus é um presente que não tem pré-requisitos. Ele nos oferece sua misericórdia,
mesmo quando achamos que não merecemos. Jesus, ao contar essa história, nos convida a experimentar esse perdão em nossa própria vida. Muitas vezes carregamos um peso de culpa, uma sensação de que não somos dignos de recomeçar ou de que nossos erros nos definem. Mas essa parábola nos mostra que Deus não nos define pelos nossos erros. Ao contrário, Ele enxerga o coração que deseja mudar, que busca uma nova chance. Quando compreendemos o perdão de Deus, começamos a entender que não somos prisioneiros do passado. Assim como o pai que acolheu o filho com um abraço, Deus também nos oferece o abraço do perdão, da aceitação, do amor incondicional. O perdão divino é como um bálsamo que cura nossas feridas e nos permite enxergar a vida com outros olhos. E, ao recebermos esse perdão, somos transformados e tocados de uma forma tão profunda que, por consequência, nos sentimos mais capazes de perdoar aos outros. Ao perceber que Deus nos perdoa sem hesitação, entendemos que também podemos abrir nosso coração para perdoar aqueles que nos feriram. Essa é uma das maiores lições do filho pródigo. O perdão é um caminho de ida e volta, um ciclo onde o amor de Deus transforma e libera. É um convite à humildade, à aceitação e à cura. Se nos vemos acolhidos, como não acolher também? Se Deus nos perdoa tantas vezes, como não perdoar nossos irmãos? Essa parábola não é apenas uma história de recomeço para aquele filho. É uma lição para todos nós, um lembrete de que sempre há um lugar de paz e acolhimento quando escolhemos perdoar. E se hoje você se sente longe ou distante do que realmente importa, lembre-se de que o perdão está sempre disponível, que o caminho de volta está sempre aberto. Afinal, o abraço que cura e liberta já está lá, esperando apenas que tenhamos coragem de dar o primeiro passo. Então, meus irmãos, Jesus nos ensina que o perdão é muito mais do que um simples gesto de boa vontade. É um caminho para a cura interior. A cada vez que decidimos perdoar, estamos escolhendo soltar amarras que nos impedem de viver em paz e nos aproxima de uma vida mais leve, mais verdadeira e mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. Ao abrir mão da mágoa e da dor, damos espaço para que Deus transforme nosso coração, limpando tudo o que antes nos causava sofrimento e trazendo a serenidade que tanto buscamos. Quando perdoamos, não estamos simplesmente esquecendo o que nos fizeram. Estamos, na verdade, assumindo o controle sobre nossas próprias emoções, dizendo a nós mesmos que não deixaremos que o passado defina nosso presente. Jesus nos convida a tomar essa decisão, porque sabe o quanto nosso coração pode se fortalecer através do perdão. É uma escolha que nos torna mais livres, nos ensina a olhar o mundo com mais compaixão e a ver a vida com novos olhos, sem as lentes da mágoa e do ressentimento. Essa transformação não acontece de uma vez. É um processo que exige entrega, oração e confiança. É como se cada ato de perdão fosse uma pequena semente de paz plantada em nosso coração. Com o tempo, essas sementes começam a florescer, e nossa alma, antes marcada pela dor, encontra um novo sentido. Esse é o poder curativo do perdão. É impossível ignorar o peso que cai de nossos ombros quando finalmente soltamos a mágoa. O perdão é como um sopro que liberta a alma, permitindo que ela respire com alívio e encontre a paz. Quando perdoamos, tomamos uma decisão de amor. Amor por nós mesmos, amor por Deus e, às vezes, até mesmo amor por quem nos feriu. Ao escolher esse caminho, estamos nos aproximando do que Jesus viveu e ensinou, construindo em nós mesmos uma vida de amor, compaixão
e liberdade. É um passo que nos aproxima de Jesus e de seu amor incondicional. E ao nos libertarmos das amarras da mágoa, estamos permitindo que nossa alma experimente uma paz que só o perdão pode trazer. Talvez hoje seja o momento de soltar o que pesa, de escolher viver de forma mais leve, mais conectada com a paz que Deus deseja para cada um de nós. Esse momento de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus nos chama a dar um passo a mais em direção a essa paz. Talvez haja mágoas antigas que ainda guardamos, lembranças de dores que não queremos reviver. Mas ao entregar essas dores nas mãos de Deus, estamos abrindo nosso coração para a cura. É um convite para deixar que Ele transforme nossas feridas em marcas de superação, em sinais de que somos capazes de amar e recomeçar. Agora te convido a fechar os olhos por um instante e entregar a Deus suas preocupações, suas angústias, tudo o que ainda pesa. Permita-se estar na presença dEle e sinta a paz que vem desse momento de entrega. Senhor Jesus, hoje venho a Ti com um coração que deseja ser livre. Sei que nem sempre é fácil perdoar, que às vezes a mágoa parece maior que minha vontade de seguir em frente. Mas hoje eu escolho confiar em Ti, escolho acreditar que o Teu amor pode curar todas as feridas e trazer paz onde antes havia dor. Peço que me ajudes a soltar as mágoas, a abrir meu coração para o Teu perdão. Que eu possa aprender contigo a amar sem reservas, a perdoar sem esperar algo em troca e a viver com a paz que só Tu podes dar. Que o Teu exemplo na cruz seja meu guia e que eu consiga ser um reflexo do Teu amor aqui na terra. Abençoa, Senhor, todos aqueles que me feriram e ajuda-me a ver com Teus olhos, a sentir com Teu coração. Que o perdão se torne uma prática em minha vida e que minha alma encontre a liberdade que tanto anseia. Amém. Agradeço sinceramente por você ter nos acompanhado até aqui e participado desse momento especial de oração. Espero que essa mensagem tenha feito sentido na sua vida e que tenha trazido uma nova perspectiva sobre o perdão. Para nos apoiar, deixa um like no vídeo e inscreva-se no canal para receber mais mensagens que renovam e fortalecem. E compartilhe para que mais pessoas possam encontrar a paz que só o perdão verdadeiro pode oferecer. E se você deseja seguir aprofundando essa caminhada de espiritualidade e cura, acompanhe o próximo vídeo, onde continuaremos explorando como os ensinamentos de Jesus transformam cada área de nossas vidas. Que você siga com o coração leve, renovado e sempre próximo da paz de Deus.